Notícias do Cruzeiro, a chapa está esquentando, Samuel. Pois é, Manuel. Boa noite para os amigos ligados na turma do bate-bola, confirmando 6h37, uma semana que vai ser iniciada amanhã e de muita expectativa. As chapas estão esquentando, melhor dizendo, Manuel, porque tem a eleição no próximo dia 21. Daqui a pouco vamos falar mais sobre isso. Mas a semana do Conselho Gestor, ela promete muitas novidades. Primeiro, o Cruzeiro deve divulgar, o núcleo dirigente transitório, um real panorama da situação com as dívidas em ações na FIFA. Eu vi até muita gente comentando que ontem teria uma ação para ser paga, mas não teve esta ação. Então, o Cruzeiro não está com nenhum pagamento em atraso, correndo o risco aí de sofrer alguma punição. Segunda-feira, sim, tem um valor importante a ser quitado. O núcleo gestor aí tentando levantar esta situação ou resolver de outra forma, que é a dívida lá com o Denilson, do Al-Wahda, dos Emirados Árabes. A outra no final do mês, com o Clube Zória, do William do Bigode. Então o Cruzeiro deve divulgar a situação, data para pagamento, o que precisa ser pago, todas as ações, pelo menos as deste momento, né, que preocupa aí o torcedor celeste. Uma outra questão que está nos últimos atos aí do Conselho Gestor, lembrando que o Conselho Gestor vai até o dia 31 de maio com os trabalhos. O relatório da Kroll, que está já com o núcleo gestor, aquela empresa que faz investigação corporativa e investiga os últimos atos da gestão do Wagner Pires de Sá, este relatório já com o estudo sendo finalizado pelo Conselho Gestor para definir as próximas medidas. Uma coisa é certa, esse relatório vai ser encaminhado para as autoridades que fazem a investigação, a Polícia Civil e o Ministério Público, e além disso, o Cruzeiro vai tentar aquela questão do seguro que o Saulo Frois, presidente do Conselho Gestor, ele revelou aqui mesmo na Itatiaia um seguro na casa de 20 milhões de reais em caso de gestão temerária. Então o Cruzeiro aposta nisso, o Conselho Gestor, para tentar esta grana. É mais um ato aí do núcleo dirigente transitório. E sobre a eleição, em torno aí de 380 conselheiros, ontem foi o último dia para quem é conselheiro colocar a mensalidade em dia dos clubes sociais. Quem não colocou, estiver em atraso, não terá direito à votação. Dia 21, quinta-feira, das 9 às 4 da tarde. Logo em seguida, a apuração. Então aí, quem sabe 5 horas até 6 horas, o Cruzeiro já anunciando o novo presidente, que assume no dia 1º de junho para um mandato tampão até o final de 2020. Os candidatos: Sérgio Santos Rodrigues, Ronaldo Granata. No Conselho Deliberativo, Giovanni Baroni, Paulo Cifuentes, Paulo Pedrosa e Luiz Carlos Rodrigues. Até sobre a eleição, o domingo vai ser especial também aqui na Itatiaia. Léo Figueiredo, João Vitor Cirilo. É isso aí, Samuel. Estamos preparando para amanhã com o nosso João Vitor Cirilo, âncora das mesas aqui no domingo, com os comentaristas da Itatiaia, um material e entrevistas com os dois candidatos, frente a frente, para falar sobre o que vai acontecer com o Cruzeiro depois dessa eleição. Não é isso, João? Boa noite. Exato, Léo. Boa noite aos ouvintes da turma do Bate-Bola. Itatiaia sabatina amanhã os candidatos à eleição para a presidência do Cruzeiro, que está marcada para a próxima quinta-feira, a partir das 3 da tarde, Léo. Vamos receber o Ronaldo Granata e o Sérgio Santos Rodrigues. Ambos vão responder a perguntas de vários dos nossos profissionais, dos nossos jornalistas da equipe de esportes da Itatiaia, sobre o futuro do clube, planos para a próxima gestão, para o futebol, também sobre o cenário atual do Cruzeiro. São vários assuntos em pauta. Você, Léo Figueiredo, também estará nessa, com o Alexandre Simões, o Cadu Donel, o Júnior Brasil, o Samuel Venâncio. Um verdadeiro raio-x sobre o entendimento dos candidatos sobre esses temas e também seus projetos para o clube. Confirmando, a partir das 3 da tarde, Ronaldo Granata e Sérgio Santos Rodrigues, mesa redonda na Itatiaia. Imperdível, João Vitor Cirilo. E ô Samuel, para você seguir com o noticiário do Cruzeiro, eu recebi aqui em minhas mãos declarações do prefeito Alexandre Calil falando sobre a liberação para que o Cruzeiro voltasse aos treinos. Vou abrir aspas aqui para o prefeito.
Ele disse: primeiro, estou seguindo a ciência e vou dar a notícia que vai chocar muita gente, mas como não sou de falar mentira, quem abriu o Cruzeiro não foi o prefeito, foi o Comitê do Coronavírus, criado em Belo Horizonte, formado pelo secretário de Saúde e 3 infectologistas. E disse mais o prefeito, segundo ele: nós temos os protocolos e todos os protocolos foram enviados ao Cruzeiro, como o Atlético recebeu de Vespasiano e o América de Contagem. Um negócio meio assim, não há trânsito, vai testar todo mundo, até por uma questão de isonomia, e por ser um prefeito atleticano, eu não briguei. Eu não fui informado que o comitê estava exigindo para abrir o Cruzeiro. Acho que isonomicamente ficaria muito feio, como prefeito de Belo Horizonte e ex-presidente do Atlético, vetar só o Cruzeiro de treinar, fecha aspas para o Alexandre Calil, Cruzeiro mais do que liberado para os treinos, Samuca. Pois é, essa entrevista do Alexandre Calil à TV Globo, eu estava acompanhando também e falando desta volta. E até em cima disso, Léo Figueiredo, o Cruzeiro tem todo um protocolo, né, feito pelo Dr. Sérgio Campolina, os outros médicos também acompanhando. Uma parte dos testes foi feita ontem, o restante dos testes, dos exames na segunda-feira, e vamos trazer aqui na turma do bate-bola, 6h43, 2 representantes do Cruzeiro para falar sobre esta volta. Primeiro, o médico do clube, um dos médicos do clube, o doutor Leonardo Fantini, e a realização dos testes ontem de colaboradores e membros da comissão técnica na Toca da Raposa 2. A gente começou hoje a fazer os exames dos funcionários, todo mundo que vai voltar agora a trabalhar aqui na Toca, principalmente quem vai ter mais contato com os jogadores, e na segunda-feira a gente vai fazer de todos os atletas. Então a gente está tomando todas as medidas possíveis para a gente ter essa volta com a maior segurança possível. Além dos cuidados com os exames, a gente vai ter todos os cuidados aqui no dia a dia com os jogadores, iniciar esse treinamento aí com certo isolamento, mantendo o distanciamento e com todas as medidas de segurança possíveis que a gente puder tomar para diminuir e minimizar o máximo possível o risco. Ricardo Drubski, diretor de futebol, também falou sobre este início de retomada das atividades no Cruzeiro. Estamos seguindo todos os protocolos, né, que estão disponíveis, né? O nosso departamento médico, encabeçado pelo Dr. Sérgio Campolina, tem o seu protocolo particular e baseado também em normas de órgãos de saúde aí mundiais. Estamos fazendo todos os procedimentos. A gente espera que esse começo seja um começo sem atropelos, seja um começo com tranquilidade, para que a gente não interrompa, né? Não interrompa a nossa sequência e que o Brasil vá caminhando passo a passo para a retomada do seu esporte e principalmente o esporte-chefe, que é o futebol. Muito bem, tá aí o Ricardo Drubski, então, diretor de futebol do Cruzeiro, já fez o teste dele de Covid-19. Na segunda-feira, todos os atletas, os que estão hoje aí no elenco, e também outros membros do departamento de futebol do Cruzeiro. Lembrando que o técnico Anderson Moreira, ele definiu que 4 atletas retornam para o time sub-20. Obviamente, estes não serão testados. O zagueiro Paulo, o lateral direito Valdir e os atacantes Caio e Alexandre Jesus. Hoje no elenco, o Cruzeiro tem 33 atletas, contando com o Macton, volante, e com o Marcelo Hermes, lateral esquerdo, são 35. Aí tem o Lucas França, goleiro, que está de volta, o Patrick Bray, que retornou da Ferroviária, e também o Regis, o primeiro reforço da era Anderson Moreira. E o Anderson Moreira, Léo Figueiredo, ele quer esperar os treinamentos para definir outras saídas. O Anderson quer trabalhar com no máximo 30 atletas, então 33 mais Macton e Marcelo Hermes, hoje são 35, mais reforços que vão chegar, 2 laterais pelo menos, um para a esquerda e um para a direita, aí já vão ser 37 atletas. Ele vai precisar definir outras saídas. A missão será fácil ou será difícil do Anderson, Léo? Será fácil se ele pegar os jogadores que o Cruzeiro contratou no início do ano, na base do desespero, alguns péssimos negócios que o Cruzeiro fez no início de 2020.
Não será fácil quando ele tiver que avaliar, principalmente se ele ainda for mexer na base, porque o Cruzeiro tem uma safra boa, bons garotos que permanecem com o time de cima. Então, se for para olhar para João Lucas, Robertson, esses caras, fica mais fácil. Agora, tem que ver a situação contratual também, né? Os caras foram contratados no início do ano. Não é tão simples ficar livre, não. Pois é, e talvez o que facilite, né, é que é contrato de um ano apenas, né? Nenhum dos que chegaram aí para reforçar os reforços do início do ano com contrato a mais, né? Então tem o Ramon, zagueiro, tem o Marlon, que está emprestado pelo Corinthians, tem o Jean, que está emprestado pelo Palmeiras, e aí aquela turma que veio num primeiro momento, o volante Felipe Machado, o Everton Felipe, o atacante Robertson, o Jonathan Robert, o Machado e o Jonathan Robert emprestados pelo Grêmio, e tem também o lateral esquerdo João Lucas. Mas isso é mais para frente, quando os treinamentos forem retomados na Toca da Raposa 2. É a expectativa, Emanuel, para uma semana que promete muitas novidades em termos aí de tudo, né? Parte política, questão financeira, problemas na FIFA e treinamentos na Toca da Raposa 2, Emanuel. Ô Samuel Venâncio, brincando, faltam apenas 5 dias para a eleição do Cruzeiro. Custou a chegar. E torcemos para que tudo transcorra num alto nível, à altura do que o Cruzeiro merece, para que essas brigas políticas, essas várias correntes que frequentam hoje a vida do Cruzeiro, elas possam ficar estacionadas algum tempo, até que apareça um plano do novo presidente, uma grande ideia, novidades em termos da vida do Cruzeiro. Tudo por enquanto está muito nebuloso, porque o dinheiro não aparece, as dívidas estão chegando, estão sendo adiadas e o Cruzeiro tem compromissos aí para o fim do mês muito importantes. Vai aparecer uma solução, sempre apareceu uma solução no futebol, mas dessa vez o Cruzeiro vai ter que fazer tudo com a cabeça muito no lugar.